Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Supremo Tribunal Federal que aprovou a regulamentação das redes sociais. O que isso quer dizer? Que o Supremo decidiu, por maioria, de que as redes sociais são sim responsáveis, as plataformas são sim responsáveis pelo que é publicado. E isso significa, meus queridos, que começa uma quedinha, é o início do império das fake news. Eu costumo dizer que as plataformas digitais se transformaram num dos pilares de sustentação da extrema-direita. E a gente não fala só sobre o Brasil, não, em vários lugares do mundo. Se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos, boa parte do governo Trump tem toda uma base em fake news que é difundida em plataformas digitais. Todo santo dia a gente tem que lidar com muita fake news, muita mentira, muita pós-verdade. A gente passa a maior parte do tempo desfazendo essa pós-verdade. E agora, a partir de agora, as plataformas digitais vão ser responsáveis por isso. Porque antes elas fingiam que elas não tinham responsabilidade alguma sobre esses conteúdos. Elas fingiam que, não, a pessoa publica o que quer, se a justiça entende que é errado, a justiça haja e aí tem aquele processo longo e tudo mais. Agora as plataformas vão ter que observar o que está acontecendo nas redes e elas têm que tirar o conteúdo. Se elas não tirarem aquele conteúdo, aí elas serão penalizadas judicialmente. É claro que isso é um pequeno passo, porque o ideal mesmo é que passasse a legislação no Congresso, que ela é bem mais específica do que a decisão no STF. É só saber que as redes sociais podem ser responsabilizadas por postagens cheias de fake news, postagens com discurso de ódio, postagens que destroem a vida de outras pessoas. Isso é muito bom porque significa que elas vão monitorar muito mais o conteúdo que está postado. Se há monitoramento das redes sociais a esse conteúdo, a extrema-direita perde muito do seu poder. Porque boa parte do poder da extrema-direita, eu diria a maior parte, é a capacidade que ela tem de propagação de fake news nas plataformas digitais. Porque sim, o algoritmo favorece as fake news. E algo favorece as fake news porque as fake news geram monetização, geram muito engajamento e, consequentemente, geram dinheiro. Até então, existia uma regulamentação do Marco Civil da Internet. Só que essa regulamentação dizia o seguinte, que só poderia se retirar um conteúdo após decisão judicial. Ou seja, às vezes aquele conteúdo cheio de fake news, discurso de ódio, difamação do outro, ele ficava às vezes uma semana, até 2 semanas circulando, fazendo um estrago até ter uma decisão judicial que retirasse aquele conteúdo do ar. Agora, a partir do momento que as redes receberem uma notificação extrajudicial, que é muito fácil de fazer, inclusive, elas já têm que averiguar aquele conteúdo e retirar-se aquele conteúdo danoso. Senão elas vão assumir a responsabilidade disso. Não é o ideal, mas está se caminhando para algo muito melhor em termos de controle das plataformas digitais e entender que as plataformas digitais precisam sim se adequar às legislações brasileiras. Não pode virar essa terra de ninguém. Lembrando que ano que vem nós temos eleição, então as plataformas digitais são utilizadas constantemente como uma grande propagadora de fake news exatamente pela falta de regulamentação.